que são estas partes protetoras, quem é que elas são? É assim, eu tenho um reconhecimento por estas partes do sistema. Eu diria que elas são, para mim, não é? Sim, até codificado simbolicamente dentro de mim, na minha concepção de trabalho, são as guardiãs do sistema, não é? Elas são verdadeiramente guardiãs. Portanto, se nós imaginarmos um castelo, será quem guarda os reis e os príncipes e tudo aquilo que são os tesouros dentro de um castelo. Se pensarmos num cão de guarda, será que guarda um bebê, fará tudo o que for preciso para manter intacto esse bebê e a vida desse bebê, nomeadamente no que tem a ver com dor e com sofrimento, tudo o que lhe possa causar dor. E os protetores são isso. Para evitar acessar essa dor, ou que sinta dor. Esses são os Ah, protetores. sim, não tem que ser só evitar, Cláudia. Ou seja, um protetor ele vai fazer o que for preciso para atingir aquele objetivo. Que é Portanto, proteger. que é proteger, exato. E isso que é proteger. Agora, a forma como cada um faz, isso é muito específico da história de cada um, de como ele nasceu no sistema. O que é que estava a acontecer naquele momento, na vida, por exemplo, daquela criança, se for um protetor que vem dessa altura, dos 10 anos, vamos imaginar, o que é que estava a acontecer na vida daquela criança de 10 anos que levou aquela parte a, a surgir com um determinado movimento, comportamento. Quando digo movimento, isto é tão impressionante porque o movimento não é uma linguagem, não é só o falar, é em todas as dimensões, é energia no corpo, é tecidos do corpo. Um protetor pode bloquear a energia numa determinada zona do corpo, pode enviar hormonas estressantes, estressoras para determinar, pode fazer libertar essas hormonas estressoras. Portanto, ele fará o que for necessário e o que encontrar como forma de proteger aquela criança, realizando um determinado papel, de uma dor que quer evitar, que não quer que ela passe, como tu estás a dizer, ou seja, que não quer que ela viva, não é? E a partir daí fará esse papel, no sentido de a proteger, não é? Então deixa eu fazer uma pergunta aqui para clarear. Se uma criança de 10 anos está passando por uma situação difícil, delicada, de desamparo, de perda, qualquer coisa, que Uhum, envolva um alcoolismo do pai, que envolva a perda de uma mãe, que envolva um bullying na escola, a perda de um irmão, qualquer coisa. uhum, Para evitar esse sofrimento, que vai ser imenso para uma criança de 10 anos, né? Surge um guardião que é uma parte protetora. E a partir daí, uhum. esse guardião vai fazer o que for necessário para proteger dessa dor. Sim, sim, E isso vai se estendendo para a vida. sim. É assim, no fundo, existem, e eu gostava de deixar aqui isso bem claro, ou seja, isto é uma possibilidade, porque na realidade, esse protetor que aparece aos 10 anos pode já trazer um papel diferente de trás, até ancestralmente, e naquele momento, fruto da experiência mais dolorosa, o papel se modificar ou se tornar extremo, adaptando. No fundo, a missão dele é garantir que aquela dor ou fique exilada, e agora trazemos aqui a tua questão, não é? De maneira a que aquela dor possa não ser acessada, não é? Possa não estar acessível, possa permitir a um funcionamento do indivíduo, da pessoa, da criança, do adulto mais adaptativo, não é? Portanto, na realidade, eles trazem uma intenção belíssima que é proteger o ser, não é? De viver nas circunstâncias que existem. E as circunstâncias que estão a ser agressivas, ou que estão a agredir, ou a criar feridas, podem vir de muitas formas, de fora, mas também de dentro, não é? Ah, também há razões psicofisiológicas, mas no fundo proteger a pessoa daquela dor ou daquele sofrimento e tornar tudo mais adaptativo. Sendo que muitas das vezes há outras partes que não que lutam com estas, não é? Mas aqui surge esta possibilidade
do protetor emergir, sendo novo, completamente novo naquele momento ou não. Em relação aos distratores, agora que falaste desse protetor, não é? Que são estes protetores, se calhar, algumas vezes ou maioritariamente são mais mal vistos, quer pelo sistema interno, quer pelas pessoas externamente, não é? Mas na realidade eles continuam a ter papéis importantes dentro do sistema, não é? Não me querendo desviar da tua pergunta, mas localizando aqui, ou seja, mesmo os distratores, por exemplo, nós podemos ter distratores, distratores às vezes pode trazer aqui, do ponto de vista do significado da palavra, algum julgamento sobre o quanto estas partes também são importantes, não é? Por exemplo, uma parte alcoólica, porque aqui também estão, por exemplo, partes como fazer desporto intenso, não é? Mas que é bem visto, não é? Ou seja, pode haver uma parte que faz muito desporto porque está preocupada em aumentar de peso, em ser gorda, em ser feia, não é? Porque no fundo é a história que traz, ou uma parte exilada pode trazer, ou vulnerável, não é? Mas na realidade é bem vista externamente e internamente também. Ela é valorizada por outros managers, por outros protetores, enquanto que uma parte como o álcool ou as drogas, por ter consequências físicas e também consequências no ambiente, não é? Nas pessoas com quem vivem, de facto não são bem vistos, mas podem trazer a mesma intenção, podem trazer a mesma vontade de proteger a pessoa daquela dor, daquele sofrimento, não é? Que alguma outra parte experienciou, viveu, receia, não é? Mas, portanto, ou seja, só para clarificar em relação Uhum. aqui a estes protetores. E em relação aos outros protetores, aos managers, eles trazem uma intenção semelhante, só que são partes que gerem muito mais a médio e longo prazo, não é? Tanto, ou seja, partes que organizam, partes que estudam, partes que controlam, partes críticas que habitualmente são, fazem ou interferem no sistema, influenciando uma organização ou o atingimento de alguns objetivos a médio e longo prazo para a pessoa, não é? Portanto, e por isso têm um lugar mais bem visto dentro do sistema, mas são igualmente importantes, não é? Muitas das vezes nós encontramos aqui alguma disputa entre estas partes, a que chamamos polarizações, não é? Entre uns managers e estes distratores ou estes firefighters, não é? Também, eu acho que no Brasil vocês até traduzem por bombeiros, não é? No fundo, partes que são reativas, esta. O firefighters é bombeiro, né? Mas eu acho meio sem sentido, né? Eu acho que são as reativas É, mesmo. é isso. Ou seja, essa designação talvez seja aquela que descreve melhor. São partes tão rápidas que, que precisam de vir para aliviar. E elas trazem isso, elas não atuam a médio e longo Que prazo. pode ser, por Elas. exemplo, uma adolescente, né? E isso é muito comum em adolescentes mulheres, homens Uhum. é menos, de se machucarem, né? É uma parte distratora. Ela vem Sim, rapidamente, ela alivia a tua exatamente. dor, né? Você Sem se dúvida. machucar, você se arranhar, você se bater. Uhum. Então, alivia temporariamente, né? Alivia, na verdade, Sim. alivia imediatamente e temporariamente, né? Sim, é isso mesmo. Ou seja, na realidade, depois há outros ciclos que vêm daí, não é? Outras partes que reagem, mas naquele momento o papel dela é proteger daquele sofrimento que está ali emergente e na realidade é muito eficaz nisso. Essas partes É. são altamente eficazes, não é? E E quando. isto, Cláudia, a propósito de uma coisa que tu dizias há pouco, é muito importante perceber sobre este tipo de protetores, porque não só têm realmente esta vontade de proteger, mesmo sendo mal vistos, não é? Mesmo sendo mal Sim, vistos. sim. E quando a paciente tem essa informação, começa a suavizar, né? Sim. E o que eu percebo é que até as compulsões, as adições começam a ter outra proporção, Uhum. né? Isto a propósito do que tu dizias há bocado sobre a multiplicidade, isso alivia de facto muito. Começar a validar partes que eram tão
mal vistas, não é? E a pô-las a ser conhecidas pelas outras partes, porque isto é muito interessante, que é, eu não só estou a apresentar uma parte e a relacionar-me com ela, eu paciente e o terapeuta, não é? A ajudar o paciente a relacionar-se com essa parte, como há outras partes do sistema que até aí não conheciam e não a percebiam, que começam a perceber, não é? Partes de controlo que olham para uma parte reativa e dizem, uau, eu não fazia ideia que ela afinal fazia isto também para ajudar. E ao Uhum. perceber isso, esta polarização que estava tão intensa pode acalmar, não é? Isso. E Não é? permanece existindo, mas ela fica calma. Sim. E só isso já dá imenso espaço para que haja, e nós não falámos ainda disso, não é? Do self, da importância do self e de como em IFS nós trabalhamos para identificar as partes, para pôr o paciente a relacionar-se com elas, para as compreender, as reconhecer, elas sentirem-se reconhecidas, elas sentirem-se compreendidas e poder, a partir daí, então, mostrar os seus receios e então, depois disso, podermos ajudar essa parte a lidar melhor com os receios internamente, não é? Dentro do sistema. E os protetores são capazes de manter a sua posição extrema indefinidamente enquanto não sentirem que existe espaço para o reconhecimento daquilo que eles fazem, a identificação, não é? Às vezes só o identificar já, já harmoniza internamente, já traz mais espaço de ser, não é? Mais espaço de self para poder também olhar para aquilo que está a acontecer de uma forma diferente.